A paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube do Pastor Edivaldo e desta feita nós estamos aqui para trazermos um comentário, um subsídio da lição número 13 de adultos, lembrando que nós estamos nesse trimestre estudando sobre o importantíssimo tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o título da lição de hoje é Glorificados em Cristo. Glorificados em Cristo. E é uma lição importantíssima. E esse tema, a glorificação dos salvos, faz parte também do conjunto da doutrina da salvação, soteriologia, e também faz parte da esperança cristã, ou a esperança do salvo, a esperança do crente, que tem de um dia estar eternamente com Deus, eternamente com Jesus, isto na eternidade, e para isto tem que ocorrer a glorificação dos salvos. Então, o tema ou o título da lição, Glorificados em Cristo, ela remete que é algo que já está implícito na vida do cristão e que atingirá o seu ápice quando Jesus voltar para buscar a igreja, e aí todos os salvos estarão em uma condição para viver a eternidade. Partindo desse princípio, o texto áureo da nossa lição vai nos dizer, está registrado lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O destaque aqui está para o verbo esperar. Aquele que espera, obviamente, ele tem esperança. A verdade prática, ela diz que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Jesus. O objetivo em geral, então, da lição, ele se prende dentro do seguinte pensamento, que devemos, ou que o professor ele deve mostrar ao seu aluno, que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda de Jesus. E a lição ela está dividida em dois tópicos, onde ela se prende também em dois objetivos específicos, os quais são explicar qual é a esperança dos salvos em Cristo, compreender que a salvação plena foi garantida por Jesus e confirmada pelo Espírito Santo. Então vamos discutir um pouco, e uma das questões que nós precisamos ter em mente é que esta lição ela tem um enfoque escatológico muito grande, porque se trata da esperança do cristão ou da esperança dos salvos. A introdução da lição, ela nos diz o seguinte: a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade que se dará na segunda vinda de Cristo. Neste evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Então, quando nós olhamos da forma que a lição ela foi montada e distribuída, o tópico primeiro ele vai abordar o seguinte: a gloriosa esperança da ressurreição dos salvos. Então, o professor já percebeu
que o comentarista ele toma como base um trecho ou parte do discurso ou da narrativa ou da apresentação da doutrina da ressurreição que está exposta no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, tá? E aí ele toma dos versículos 13 a 23, quando ele vai mostrar que a ressurreição de Cristo é a garantia da esperança que nós temos da glorificação. E pelo fato do salvo estar em Cristo, ele já tem em si os elementos necessários, através do Espírito Santo, ou o penhor, ou a garantia de que um dia ele vai atingir esta glorificação. E se nós olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá em Romanos capítulo 8 e os versículos de número 23 e 24, ele vai nos dizer o seguinte, e não só ela, falando da expectativa da redenção final, diz assim, se reportando aqui à natureza, diz assim, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como ele vai esperar ou como ele vai estar esperando isso. E é interessante que quando nós olhamos para os versículos registrados lá em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17, vamos dar uma olhadinha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele vai mostrar que o cristão, ele vive a vida espiritual ou desenvolve a sua vida espiritual baseado em valores eternos. Dizendo assim, versículos 17 e 18, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que não vêm, porque as que vêm são temporais e as que não vêm são eternas. E ainda no capítulo 5 desta mesma carta, versículo 7, ele vai dizer, porque andamos por fé e não por vista. Partindo então desse princípio, nós percebemos que o cristão, ele tem a sua trajetória fundamentada na fé, e a fé, que é a nossa confiança em Deus, confiamos nas promessas que Deus a fez, e com base nestas promessas, nós temos a esperança que elas irão cumprir. E aqui então ele está falando que a glorificação final dos salvos, ela depende da volta de Jesus. Mas o que é que nos garante isto? Qual é a segurança que nós temos da ressurreição dos santos ou a transformação do nosso corpo, daqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus? É sem dúvida o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe, ela nos diz o seguinte, o versículo 13, dentro do raciocínio do apóstolo Paulo,
vai nos dizer o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, a discussão daqueles crentes, a preocupação dos crentes da igreja de Corinto é que eles estavam com uma certa dificuldade de acreditarem ou de se firmarem nas palavras do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele procura demonstrar a tranquilidade que os crentes devem ter, baseado então na ressurreição de Cristo. E o versículo 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos a convicção de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé, a nossa esperança, basicamente ela é nula. Porque tanto a nossa salvação, a complementação da nossa salvação, ela depende deste ato, deste fato histórico que foi a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 15, ele procura, em primeira instância, demonstrar que realmente Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, voltou para os céus, ou seja, aqueles que morreram e que ainda morrerão antes da vinda de Jesus Cristo, eles estão assegurados por uma promessa, que é a ressurreição. É por isso que o mesmo apóstolo, ele diz aqui no versículo 19 da leitura em classe, dizendo: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se prega muito hoje um evangelho que se resume muito só nas coisas desta vida. Riquezas, prosperidades, que a pessoa não pode ficar doente. Se a pessoa ficar doente é porque ela tem pecado. Era como que se essas pessoas, que ser cristão é ser um super-homem, ser um fenômeno diferente considerando a vida terrena diferente das demais pessoas. Não é isso. A diferença do cristão para aquele que não tem Jesus é basicamente o quê? É que ele tem em si a salvação, e esta salvação pressupõe uma vida eterna, e para que esta vida eterna ela atinja o seu ápice, tá? Que basicamente é para aquele que pode vir a morrer, tá? É que ele haverá de ressuscitar em um corpo glorioso, em um corpo glorificado, e que a Bíblia ela vai nos dizer que esta ressurreição ela vai projetar em nós, ela vai revelar em nós a imagem de Cristo, a imagem de Cristo, tá? Então é isto que nós precisamos ter em mente. Então é por isso que quando a Bíblia diz que Cristo ele ressuscitou, então ele é a garantia de que também nós haveremos de ressuscitar. É por isso que o versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Então ele diz assim:
com os argumentos que eu apresentei, quando a gente pega desde o primeiro versículo, e é bom que o professor ele leia e compreenda muito bem o raciocínio teológico e doutrinário do primeiro capítulo, do capítulo 15 desta carta, para que ele venha entender essa expressão, essa afirmação. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem ou dos que morreram. Ou seja, é a garantia de que um dia haverá de ressuscitar. Então, o apóstolo Paulo também, ele trata dentro desta visão da ressurreição, que vai culminar com a nossa glorificação, ele diz que o corpo que nós temos hoje, ele precisa ser devidamente adaptado para vivermos a eternidade. E quando nós falamos sobre esta doutrina, que é uma doutrina do futuro, das últimas coisas, muitas pessoas, elas têm dificuldade para acreditar. Até mesmo alguns crentes, algumas pessoas que dizem que professam a fé cristã, eles têm dificuldade. Mas o apóstolo Paulo, quando ele inicia esta carta, a primeira carta aos Coríntios, ele destaca algumas coisas, dizendo que a palavra da cruz, ou a mensagem que ele pregou, ela parece loucura para os que perecem ou para os que não creem. Mas para nós os que cremos, é poder de Deus. E ainda nesse mesmo argumento, ele diz que para os judeus, a palavra da cruz era escândalo, e para os gregos, para os gentios, ela era loucura. E prova disto, que ele diz que quando ele foi pregar o evangelho àquela comunidade que estava com dificuldade de entender a glorificação como o ápice da salvação, como que pressupõe a redenção do nosso corpo, entendeu? E ele diz então que quando ele foi pregar o evangelho, ele não foi com palavras de sabedoria humana, mas ele foi sim com demonstração do Espírito e de poder. O que ele estava falando tratava-se de uma revelação divina. E para a pessoa acreditar na revelação divina, primeiramente precisa crer que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor de todas as coisas, e a pessoa precisa depositar a sua fé, a sua confiança em Deus. E o apóstolo Paulo, ele não tinha dificuldades nenhuma para crer ou para acreditar nestas verdades eternas. Prova disto que lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, da onde ele toma o texto áureo, versículo 20, capítulo 3 e versículo 20, se nós lermos os versículos 20 e 21, nós vamos perceber a compreensão que ele tinha. Ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos. A palavra esperança está implícita aqui, o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, ele vai dizer que o cristão, ele tem a esperança dos céus, que ele fala que a nossa cidade está nos céus, e ele diz que para poder participar
ou viver nesta cidade, o corpo abatido, ou este corpo sujeito à corrupção, à morte física, ele diz que esse corpo ele precisa ser transformado. E essa transformação, ela é conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, ou dentre os mortos, ele teve, ou ele recebeu um corpo glorificado. Ou seja, não um corpo mais sujeito à matéria, um corpo transcendente. E é por isso que a leitura, o texto, o versículo 20 da leitura em classe diz assim: mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que morreram. Ou seja, nesta ordem de corpo glorificado, de corpo transcendente, Jesus é o primeiro. E pelo fato dele ter ressuscitado, for o primeiro nesta ordem, é a garantia de que o salvo, ele vai ter o seu corpo também transformado. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai demonstrar algumas questões ou algumas coisas que deverão acontecer por ocasião do arrebatamento, porque nós sabemos, se bem que o capítulo 15 ele está tratando da ressurreição, mas o arrebatamento da igreja, ela vai contemplar dois grupos de pessoas, os que morreram e os que estiverem vivos, os salvos que morreram e os salvos que estiverem vivos. Então, para nós entendermos um pouco, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 15, a partir do versículo de número 42, para nós entendermos qual era o raciocínio que o apóstolo Paulo ele tinha acerca desta doutrina. O versículo 38 vai nos dizer o seguinte: mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente, o seu próprio corpo. Ou seja, então ele está aqui defendendo que na ressurreição dos mortos, Deus ele vai nos dar um corpo assim como ele quer, e que é um corpo glorificado. E aí então ele tenta mostrar através do seguinte raciocínio. Versículo 42, ele diz o seguinte: assim também na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, Deus vai dar um corpo transformado ao salvo, conforme o corpo de Jesus quando ressuscitado. Então ele diz assim: semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, então ele resume que o corpo humano, por ocasião da sua morte, quando o ser humano ele morre e quando ele é sepultado, ele diz assim que está sendo sepultado um corpo em corrupção, sepultado um corpo em ignomia, sepultado um corpo em fraqueza, porque se trata, no versículo 44, de um corpo animal. Aí
o grande questionamento é que tanto o corpo do salvo como o não do salvo, ele vai sofrer a decomposição natural, assim como do ímpio, assim como do salvo. Mas a ressalva dessa doutrina é que o corpo em corrupção, ele vai ressuscitar por ocasião do arrebatamento, da volta de Jesus, num corpo em incorrupção, livre da corrupção. Aquele corpo de ignomia, ele vai ressuscitar em um corpo de glória. Você imagina, por exemplo, a pessoa acometida de uma doença degenerativa em que nos últimos dias da sua vida, os últimos meses da sua vida, ela tem todo o seu corpo muitas vezes mutilado, dilacerado. E é por isso que ele diz que é um corpo de ignomia, mas ressuscitará num corpo em glória. Um corpo em fraqueza. Você pega a pessoa idosa ou uma pessoa com uma doença grave, o seu corpo enfraquece. Às vezes você vê ali a pessoa que tinha 80, 90 quilos, com o seu corpo ali chegando a 40 quilos, esquelético e muito mal, às vezes até sem forças para falar. A Bíblia diz então que é um corpo em fraqueza, mas ressuscita um corpo em vigor. E aí diz assim, porque se trata de um corpo animal. E esse corpo animal, ou esse corpo terreno, ele vai ressuscitar o quê? Num corpo espiritual. E aí ele conclui então esse pensamento, o versículo 47, dizendo, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor é do céu. É por isso que a Bíblia diz que o salvo, ele está sendo transformado à imagem de Cristo. Tá? Então nós estamos deixando esta vida terrena para vivermos a vida espiritual. O pastor Shed um pastor muito conhecido, com muitos livros, palestrante. Ele, nos últimos dias da sua vida, eu vi uma entrevista e que ele disse que estava passando por muitas dores, mas a esperança que ele tinha é que ele estava sendo desmamado deste mundo para viver a vida eterna. Então ele estava já com o seu corpo alquebrado, fragilizado, mas ele tinha essa esperança. E ele, como escatologista que foi, ele pregou muito sobre este mesmo assunto. Então ele tinha essa esperança e era uma esperança viva. Então ele compreendia exatamente o que o apóstolo Paulo ele disse no versículo 48, assim, qual o terreno, tais são os terrenos, e qual o celestial, tais os celestiais. E aí ele vai dizer no versículo 49, dizendo, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 50 o seguinte, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. E quando ele fala de corrupção aqui, ele está dizendo que o nosso corpo físico, na atual estrutura, ele não pode entrar no reino dos céus, ele não pode ir à presença de Deus, ele não pode viver a vida eterna no seu aspecto pleno.
Então, é por isso que no versículo 51 ele continua dizendo: eis que aqui digo o mistério, que na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Tá? Essa transformação que ele diz aqui que é a imagem de Cristo, é a glorificação da qual o apóstolo Paulo ele está tratando. E no tópico primeiro, subtópico 2, ele diz assim, que sobre o destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade, bem-estar diante do nosso Senhor. Ou seja, a Bíblia, ela apresenta. Isso faz parte, então, da nossa esperança. E quando nós lemos os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que ali a Bíblia, ela retrata como será o destino final dos salvos e como será esse estado de glorificação. Se nós olharmos para o capítulo 21 do Apocalipse, vou pegar aqui alguns versículos para que nós tenhamos esta real ideia, porque o apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 21 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, que está aqui na lição, que o Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que opera em nós, porque nós aguardamos a cidade celestial. E a Bíblia diz que a nova Jerusalém, ela descerá dos céus. E é interessante que no versículo 3 do capítulo 21 do Apocalipse vai dizer o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Tá? Então ele está dizendo aqui que nesse estado eterno, esse estado de glorificação que nós esperamos, porque nós já sentimos o gozo da salvação, no nosso espírito nós adoramos a Deus, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser, como o apóstolo João, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 13, os versículos de 1 a 3, ele trata muito disto, tá? Que agora somos filhos de Deus, pelo grande amor de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, quando ocorrer esta glorificação, a redenção do nosso corpo, nós estaremos entrando numa dimensão que a Bíblia chama de estado eterno. Estado eterno. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 4 do capítulo 21 do Apocalipse, diz assim: e Deus limpará de seus olhos, ou daqueles que atingirem este patamar, todas as lágrimas, e dizendo que não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quando nós pegamos este versículo e comparamos com os versículos que nós lemos a partir, lá no 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos versículos 42, indo até os 50, você vai perceber que ele faz um contraponto entre a situação do nosso corpo nessa vida terrena, que é um corpo corruptível,
um corpo de fraqueza, um corpo de ignomia, um corpo animal. E nessa situação, nós estamos sujeitos à morte, sujeitos a prantos, a clamor, a dor, a todas essas coisas relacionadas à vida terrena. E quando então, por ocasião do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus, que o nosso corpo for transformado conforme a imagem do corpo de Jesus, quando ressuscitado, então a Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas, ou as coisas relacionadas à vida terrena, à estrutura terrena, desse corpo terreno, da vida terrena, elas se passarão, deixarão de existir. Então, é a razão que esse ato de Deus de limpar dos nossos olhos todas as lágrimas é basicamente dizendo: a partir de agora, filho meu, a vida que você vai estar vivendo, ela não será de morte, você não vai enfrentar mais a morte, não vai enfrentar mais clamor, não vai enfrentar mais dor. E ainda ele começa dizendo: e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E a esperança cristã está exatamente aqui, porque Jesus, que é o espírito da profecia, ele disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o destino eterno, o que nos espera na eternidade, é algo de magnitude tão gloriosa, irmãos, que nós não temos palavras para descrever estas grandezas. E é por isso que quando ele chega, então, no tópico 2, ele fala que a plena salvação, ela é marcada com a ausência do pecado e das dores. O que vai nos dizer que se trata o quê? Da plenitude da salvação. A plenitude da salvação, então, para o cristão, ela demanda, é necessário, é imperioso que, para aqueles que já morreram, aconteça a ressurreição. E para aqueles que estão vivos, a transformação do corpo. Ou seja, seremos livres dos grilhões da morte. É mais ou menos isto. Mais ou menos não, é exatamente isto. Para aqueles que já morreram em Cristo Jesus e nós que estamos salvos, as palavras finais do apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, e com estas expressões nós estaremos encerrando. Diz assim, versículo 54, diz, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E aí tem um louvor, diz assim, onde está, ou uma exclamação, onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, aquilo que traz muito tristeza, muito dissabor, principalmente para aqueles que enterram os seus entes queridos, né? Por ocasião da ressurreição, cantaremos esta frase, onde está, ó morte, o teu aguilhão, e onde está, ó inferno, a tua vitória? E aí ele vai dizer, ora, o aguilhão da morte é o pecado,
E aquele que é livre do poder do pecado, o salvo, ele não tem mais o aguilhão do pecado. E a força do pecado é a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E aí ele vai dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, esta lição, ela é de suma importância, glorificados em Cristo, porque nós partimos do seguinte princípio, que nós já estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós já temos esta glorificação, porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que é guiado pelo Espírito. Mas ele aguarda, por ocasião do arrebatamento, da volta de Jesus, a glorificação final do seu corpo, e quando isto acontecer, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.